Vamos dar andamento às nossas palestras de hoje. Vamos para a mesa. Gente não quer só comida, quer comida, cultura, campo e cidade. Vamos ter como mediador o Nelson Mota, economista, consultor em planejamento estratégico, atualmente produtor cultural do Ponto de Cultura Pescadores, de Cultura em Santo Antônio de Lisboa, coordenador executivo e político do Comitê de Cultura do Ministério da Cultura, representando a Associação Cultural Baiacu de Alguém. Nelson. Teremos como palestrante nessa mesa Lucídio Ravanello, dirigente estadual do MST, membro da direção nacional do MST, assentado da Reforma Agrária em Rio Negrinho, ingressou no MST em 1989, durante a ocupação da fazenda Palma-Sola, filho de pequenos agricultores de Quilombo, no oeste de Santa Catarina. Viva o MST! Quero registrar a presença também da nossa deputada Luciane Carminati. A palavra está com você. Alô? Começa eu aqui? É isso? Então, boa tarde aí a todos, todos e todas. É uma honra, um prazer estar aqui, sentado nessa mesa, num seminário com essa temática e que chama a cultura na pauta do seminário. Eu acho que isso é muito significativo, muito importante, a gente tem que prestar atenção muito nisso, porque a cultura geralmente não é chamada para seminário nenhum, a não ser os que são da cultura. Então, assim, fazer essa transversalidade, fazer essa articulação da cultura com as outras políticas, com as outras temáticas sociais é fundamental. E para os direitos humanos é essencial e estratégico. Tem uma premissa fundamental para quem defende uma política democrática, inclusiva, socialmente justa, que inclua quem não tem acesso à cultura, que é: não existe essa cultura sem democracia. A cultura inclusiva, socialmente justa, ela só existe num governo democrático. Um governo não democrático não existe nem cultura e nem direitos humanos. E a cultura, ela anda para a passo com a política de direitos humanos, com a política cultural e com as outras políticas transversais que regem a nossa sociedade, as políticas públicas. A cultura, por exemplo, na pandemia, foi fundamental para a saúde e principalmente para a saúde mental das pessoas. Quem aqui, na época da pandemia, não ligou lá o seu celular, qualquer coisa, para assistir uma live de um amigo, uma poesia, um livro que estava sendo lido, uma música, um filme, alguma coisa. Então, a cultura tem um papel estratégico central na articulação com as diversas políticas públicas. Com a educação, tanto é que o Ministério da Educação era Ministério da Educação e Cultura. O C da Cultura ainda continua lá. O MEC é o C da Cultura. Diversas prefeituras, não tem Secretaria de Cultura, mas tem lá Secretaria da Cultura, Esporte, Turismo, Educação, põe tudo na mesma panela e está lá a cultura misturada. Com o turismo, com o esporte, enfim. Então, a cultura tem todas essas inter-relações e é fundamental, por isso, esse debate aqui da gente, colocar a cultura como ponto-chave e estratégico na política pública brasileira. A cultura no Brasil sofreu golpes muito grandes. O primeiro golpe foi no governo Dilma. A primeira ação do governo golpista foi extinguir o Ministério da Cultura. Se vocês lembrarem, vocês verem que foi extinto o Ministério da Cultura. O primeiro ato do golpista do Temer foi extinguir o Ministério da Cultura. A gente só manteve o Ministério da Cultura de pé, mas sem nada dentro, sem orçamento, sem nada, porque o movimento cultural se mobilizou a nível nacional, criou um movimento chamado Ocupa Minc, e a gente conseguiu resistir de ter o Ministério, pelo menos no papel, durante 2 anos. Quando veio o governo do genocida, do Inominável, o que aconteceu? Acabou de vez com o Ministério da Cultura.
Nós viramos uma secretaria, um apêndice do Ministério da Cidadania, depois do Ministério do Turismo, e acabaram as políticas públicas, o fomento para qualquer política cultural desse país, desde o golpe até a volta do presidente Lula, agora em 2023. A posse do presidente Lula, um dos primeiros atos foi a retomada, a recriação do Ministério da Cultura, com a ministra Margarete Menezes, que muito nos representa lá, no Ministério da Cultura. E, aos poucos, o Ministério começou a ser retomado e as políticas públicas da cultura a serem fomentadas e restabelecidas. Meu nome é Nelson Brumota, já falaram aqui, né? A minha origem na cultura é o programa Cultura Viva, são os pontos de cultura, uma política implementada em 2004, faz 20 anos esse ano, pelo ministro Gilberto Gil, lá em 2004, e que previa uma rede de pontos de cultura em todo o país, tirando a cultura dos salões nobres, só dos grandes teatros, dos grandes eventos, mas fazendo com que a cultura comunitária tivesse vez, voto e fomento. O Estado reconhecer que a política de base comunitária existia nesse país. Foi a primeira vez na história desse país, em 2004, que o Cultura Viva foi lançado e que foram editados editais públicos de fomentos a pontos de cultura. Aqui em Santa Catarina, nós começamos, né, Denilson, com 20 pontos de cultura do primeiro edital, depois tivemos um segundo edital com mais 70, terminamos em 2016, na época do golpe, nós tínhamos em torno de 130 pontos de cultura em Santa Catarina, funcionando regularmente, do norte ao sul do estado, oeste, norte, enfim, com a capilaridade estadual. Realizamos diversas teias. O que são as teias? São eventos de articulação, de trocas culturais, dos pontos de cultura do Brasil inteiro. Tem teias nacionais e teias estaduais. Aqui em Santa Catarina fizemos 3 teias estaduais com grande repercussão aqui no estado. E, bom, depois de 2016, depois do golpe, nós tínhamos na Grande Florianópolis em torno de 30 pontos de cultura. Agora, na retomada de 2023, nós não tínhamos 10 pontos de cultura, referência nessa cidade, históricos dessa cidade, não resistiram à perseguição, não resistiram à falta de fomento e não resistiram a qualquer tipo de apoio e fecharam suas portas. Tem um, para mim, que é muito emblemático, chamado Barca dos Livros, que era um ponto de cultura que tinha ali na costa da Lagoa, que fazia uma biblioteca itinerante pela Lagoa, ensinando literatura, contação de história para crianças, não resistiu. Alguns resistiram. Então, eu represento a Associação Cultural Baiacu de Alguém, que é um bloco de carnaval há mais de 30 anos aqui. Nós somos proponentes do ponto de cultura Pescadores de Cultura, que atua geograficamente na região ali do Cacupé, Santo Antônio de Sabaqui e um pouco da Vargem também, e conseguimos resistir porque a gente teve condições de ter outras alternativas e ser um projeto autossustentável, muito parecido com a economia solidária. E a gente conseguiu se manter assim. O presidente Lula, durante a sua campanha, falou que, além da rede de pontos de cultura, ele queria avançar mais na agilidade, na democratização da implantação das políticas públicas. E que só o ponto de cultura não dava conta. Precisava criar um comitê de cultura em cada estado do Brasil. Foi lançada uma chamada pública em outubro do ano passado. A gente concorreu nessa chamada pública. Foi uma chamada muito concorrida no Brasil inteiro. E aqui em Santa Catarina, nós fizemos uma disputa muito grande com a extrema-direita, com o setor bolsonarista. Quem concorreu nessa chamada pública com a gente foi uma ONG que é financiada pelo aquele senhorzinho lá da Avan, pela VEG, pelos grandes empresários de Santa Catarina. E nós ganhamos essa disputa. Então, foi uma grande vitória do setor democrático popular, não é só do Baiacu, é amplo, porque tem uma outra entidade lá em São Miguel do Oeste, que é a nossa parceira, chamada Afrodesmo, e nós hoje somos o Comitê de Cultura aqui em Santa Catarina, que tem o papel de fazer com que a política pública, os editais, que estão sendo lançados agora, temos a Política Nacional Aldir Blanc,
a PNAB, para os próximos 5 anos, chegue aonde não chega. Chegar nos quilombolas, chegar nos indígenas, chegar no Mocotó, chegar nas periferias, fazer com que esses editais tenham acessibilidade para quem não tem acesso a esses recursos. É uma tarefa que não é fácil, está difícil da gente viabilizar isso, mas estamos na luta para isso. E uma outra questão, aproveitar que eu estou falando aqui na Casa do Povo, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O padre Pedro está aqui, a deputada Luciana Carminati estava aqui. Nós temos um projeto, desde o primeiro mandato do deputado Padre Pedro, sobre a Lei Cultura Viva nessa casa. Essa lei precisa ser aprovada, está aqui nessa casa para ser votada. Ela não tem dotação orçamentária. O Cultura Viva fez 20 anos. Então eu peço, já que está sendo transmitida para a Assembleia Legislativa, que os deputados estaduais aprovem a Lei Cultura Viva de Santa Catarina, assim como foi aprovada há uma semana atrás na Assembleia Legislativa da Bahia. É isso, estou aqui à disposição. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Quero aqui saudar seu companheiro Nelson Mota, que está aqui junto com nós, saudar o evento, os organizadores do evento. Fico honrado com o convite para a gente continuar se fortalecendo nas lutas democráticas, nas lutas por direitos. E fico muito feliz de aqui encontrar novamente a doutora Cíntia, né, que damos tanto trabalho, né, antigamente, né, para a Cíntia lá em Joinville, a Irma, do nosso tempo, né, a Irma, quando nós lutava mesmo, né, então, Irma, que prazer vê-la você aqui, e nós juntos aí. Fui convidado nesse tema, e eu, quando fui preparar, fiquei pensando e resolvi, até nessa fala do Nelson, que eu iria enveredar para 2 caminhos. O primeiro era no tema, no direito humano à alimentação adequada e continuação das lutas para conquistar a democracia e os direitos. Portanto, são esses 2 temas que eu quero aqui trabalhar nesses poucos minutos que me restam. E quando fui preparar, me di conta do óbvio, que o primeiro direito que nós adquirimos quando nascemos é do alimento. É o alimento. Quando a gente nasce, quem é mamífero, já vai procurar o seio da sua mãe, seja um humano, seja um animal, e vai procurar um alimento extremamente adequado, que é o leite materno. Então, é o primeiro direito universal que um ser vivo adquire quando nasce, nos primeiros momentos, é o direito à alimentação. E, infelizmente, nós estamos no século XXI, e ainda nós temos seres humanos que ainda nem sequer conquistaram direitos animais, seja o direito humano à alimentação e, quiçá, e veja lá, alimentação adequada. Então, essa nossa luta, e nessa luta de conquistar uma alimentação adequada, nós temos alguns problemas. Historicamente, o camponês, desde os primórdios, e principalmente as mulheres, tinham a função de produzir alimentos. Isso é cultural, Nelson. E, portanto, a culinária ancestral, passada dos ancestrais para os avós, é uma expressão cultural que os camponeses lutam hoje para manter, para preservá-la como essência de vida. Porém, andando junto na história, principalmente do nosso país, que a distribuição da terra sempre foi concentrada em grandes propriedades, começou com 12 propriedades no nosso país e continua até hoje. A maior concentração do índice de Gini é o Brasil do mundo. Só perdemos para o Paraguai, em concentração de terra. Então, em concentração de terra, aliado de que
a mecanização também, ela é voltada para as grandes propriedades. A agricultura camponesa hoje está à mercê e é a que produz alimentos para o mundo, para a população brasileira e para a população mundial. E, nesse sentido, eu quero fazer uma vinculação com o direito humano à alimentação. Se era o primeiro direito que nós conquistamos, a partir do advento do capitalismo e das relações comerciais capitalistas, o alimento passa a não ser um direito, ele é hoje uma mercadoria. Para o capital é uma mercadoria. Portanto, essa é a nossa luta, transformar. Eu já fui presidente do Conselho Estadual e vi as companheiras aqui, o presidente do Conselho está aqui, transformar o alimento num direito. E se nós fizermos algumas contas, como eu sou contabilista, eu gosto de fazer conta, se nós dermos alimento como um direito, como é o paracetamol que nós pegamos lá no posto, ou é os remédios das doenças controladas, nós desse alimento para o povo brasileiro. Portanto, todos, seja ricos ou pobres, não teria problema. Todo mês irem buscar a sua parte de 800 gramas da picanha, é o direito. O Estado paga. Se eu quero comprar 3 quilos, outros 3 quilos eu pago. Tenho certeza que os estudos indicam de que cada R$1 que tu aplica na prevenção à saúde, e se nós aplicarmos esses recursos na alimentação adequada, nós vamos economizar na doença, não na saúde, nós vamos economizar recursos. Portanto, eu acredito, eu tenho certeza, que nós equalizaríamos a economia na doença com os recursos que nós aplicaríamos no direito humano à alimentação. Então, portanto, lutar para um sistema de agricultura camponesa tradicional que preserve todos esses elementos também culturais, porque comer é um ato político, comer é um ato cultural, e distribuir e preparar um alimento também faz parte da nossa cultura. Portanto, a concentração da terra e da renda versus um mundo urbanizado e marginalizado, não quer dizer que no campo não esteja pessoas marginalizadas. Lá elas estão, porém em número, em menor proporção. Talvez mais empobrecidas do que no meio urbano. Essa massa urbanizada, exposta à exploração e exposta aos elementos que acabamos de ouvir aqui, nessa fala contundente, nessa outra plenária, ela faz com que, cada vez mais, o alimento se torne hiperprocessado, porque do Chuí ao Iapoque é a mesma Coca-Cola, é o mesmo produto, ou seja, uma dezena de produtos ultraprocessados, padronizados, do norte ao sul do nosso país, extremamente processados, contendo inúmeros metais pesados e conservantes prejudiciais, inclusive à própria saúde. Portanto, lutamos para que a nossa agricultura seja uma agricultura diferente do que é apregoada, do agronegócio, apregoada das grandes concentração de terra, que concentra renda, que concentra tecnologia e que concentra poder. Portanto, a nossa agricultura é a agricultura que não depreda os bens da natureza, é os que preserva. A natureza vive sem nós não viveremos sem a natureza. Portanto, preservar a natureza, preservamos o trabalho com dignidade, fazendo com que o trabalho seja digno. A diminuição ou a extinção dos agrotóxicos
inclusive preservando a saúde. Vocês vejam, para depender da luta que foi para nós lançarmos a nível nacional o planar, o plano para reduzir os agrotóxicos, para nós produzirmos alimentos e alimentos de verdade. Portanto, queremos essa agricultura, acesso à tecnologia, que seja uma agricultura inclusiva. Queremos uma agricultura que tenha alimento de verdade, uma agricultura que não use metais pesados, uma agricultura baseada no respeito aos bens da natureza e que respeite também as relações humanas, relações sociais e principalmente a equidade de gênero. Portanto, estamos aqui fazendo a nossa luta. Nossos companheiros do MST acabaram de vir lá do INCRA. Espero que não tenham derrubado ninguém lá, mas tenham conquistado algum direito lá, nessa luta de hoje de manhã, o dia todo lá no INCRA, nessa pauta da reforma agrária. Então, portanto, estamos juntos na luta com todos os movimentos, não só pela reforma agrária, mas todos os direitos que a pessoa humana reivindica como primordial para a sua própria sobrevivência, seu próprio desenvolvimento humano. E que não é só economia, inclusive alguém falou aqui uma questão importante, não precisamos de crescimento econômico, é só nós distribuir a renda equitativamente, nós seremos pessoas 100% brasileiros, com a dignidade, com tranquilidade resolvida. Portanto, o acesso à cultura, o acesso aos bens da natureza, o acesso à tecnologia e acesso às políticas públicas que promovem o bem comum. Portanto, queremos deixar esse recado, parabenizando o encontro e dizendo que o MST estamos à disposição de todos os movimentos para continuar a luta por direitos. Por vezes achamos que está difícil, mas se fosse fácil, os outros tinham feito. Então é com nós mesmos a luta. Vamos em frente, companheiros.